Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 27 de setembro de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Silag, doutor Tiago Santos da Silva e doutor Rodolfo Milan, representante fiscal. Também registro a presença dos advogados Dr. Silvio Saik e Dr. Gustavo para acompanhamento das sustentações orais e realização e acompanhamento dos julgamentos. Desculpa, Dr. Gustavo de Carvalho Girotti. Bom, então, iniciando aqui a sessão. Deixa eu só achar aqui. Cadê você? Só um minutinho, pronto. Bom, atendendo à solicitação do patrono presente, doutor Gustavo, eu anuncio que vou retirar de pauta o processo 50.22.779, Agrobiotec, processo de minha relatoria. O patrono não se encontra em condições de realização da sustentação oral, condições de saúde para a realização da sustentação oral. Então, doutor Gustavo, eu vou retirar o processo de pauta e será pautado para o próximo dia 11, tá bem? Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor, doutor. Para a agenda de pauta. Devolvido, doutor. Tá bem? Então, estimo as melhoras. Muito obrigado a todos e a doutora. Obrigada, bom dia. Bom, então, o próximo processo é o 50.24.683 Magazine Torra Torra. Processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, está presente o Dr. Silvio para a realização de sustentação oral. Dr. Silvio, bom dia. Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para o senhor. Tá bem? Acho que está sem áudio, doutor. Sem áudio. Desculpa, eu acho que eu estava distraído, mas foi aberta a sessão já? Sim, doutor Silag, já anunciei, então, o processo, anunciei aqui o processo 50.24.683, Magazine Torra Torra, processo de sua relatoria, e o doutor Silvio está presente para a realização de sustentação oral. Ok, obrigado. Trata-se de um recurso ordinário com uma acusação que é de crédito indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias que não atendem às condições previstas no artigo 59 do regulamento do ICMS. E em seu recurso ordinário, o contribuinte postula o cancelamento do auto ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para que o fisco examine a documentação juntada e a movimentação do estoque das mercadorias discriminadas nas notas fiscais glosadas, mediante o levantamento do inventário inicial, entradas, saídas, inventário, e aferindo a veracidade ou não das compras realizadas pela recorrente e requerendo ainda a juntada dos documentos complementares, inclusive visando comprovar a movimentação de estoque. Esse é o relatório. Obrigado. Muito obrigada, doutor Silag. Doutor Silvio, com a palavra. Bom dia, então, senhor presidente, senhor relator, demais juízes integrantes dessa 8ª Câmara, é um prazer estar aqui novamente. Acho que fui durante 10 anos suplente, participei muitas vezes aí do TIT com vocês, abandonei agora em dezembro de 23 e muitos de vocês tive o prazer de encontrar aí nos corredores do TIT, então é um prazer estar aqui novamente. Mas gostaria só de destacar, ser breve na minha sustentação oral. Na verdade, é uma acusação fiscal decorrente de glosa de crédito semestre de notas fiscais, cujo fornecedor teve a sua inscrição estadual considerada inábil, e aí, consequentemente, todos os documentos fiscais emitidos no período
em que a recorrente adquiriu, esses documentos foram considerados inidôneos e, consequentemente, em face disso, foi feita a glosa do crédito do ICMS. Na tentativa de fazer a demonstração ao agente fiscal de que a operação foi verídica, ela efetivamente aconteceu, foram juntadas toda a documentação, tanto fiscal, contábil quanto financeira, mas essa documentação foi considerada insuficiente pela fiscalização e também pela autoridade que julgou em primeira instância. Nesse aspecto, gostaria de destacar aqui que tem uma preliminar de nulidade absoluta relevante que deve ser verificada por vossas senhorias, em face do que os anexos de demonstração de determinação do crédito tributário juntados pelo agente fiscal são relativos a uma outra empresa com outro CNPJ, nada a ver com a fornecedora. A fornecedora chama-se Napster, e aí, consequentemente, foi juntado uma documentação de uma outra empresa chamada Rinaldo e Ataías Confecções, com outro CNPJ, e, consequentemente, na demonstração do anexo, que efetivamente poderia subsidiar os números que o agente fiscal lançou, não batem e aí impossibilitam, obviamente, de fazer qualquer defesa em relação à determinação do crédito tributário, ferindo o artigo 8º, artigo 8º da Lei do Processo Administrativo do Estado, Lei 10.177/98, o artigo 8º, em especial, inciso 2, a omissão de formalidades ou procedimentos especiais, o inciso 4º, inexistência ou impropriedade do motivo de fato e de direito, falta ou insuficiência da motivação, no inciso 6º, e até mesmo a impropriedade do próprio objeto lançado no inciso 3º do artigo 8º. Em face dessas circunstâncias fáticas do processo, solicito a vossas senhorias apreciação sobre essa nulidade que pode ser apreciada a qualquer momento e alegada também em qualquer fase do processo. Em face dessa situação, em caso de vossas senhorias entenderem não ser adequado ou fazer o juízo a respeito da nulidade à hora apresentada, em relação à verdade material e boa-fé objetiva, gostaria de destacar aos senhores e às senhoras a necessidade de fazer um juízo sobre o efeito retroativo, e aí aqui eu faço um apelo, até uma confissão, e o Tribunal de Impostos e Taxas, infelizmente, nos casos relativos a esse tipo de acusação fiscal, tem se debruçado muito pouco a respeito dos efeitos da Portaria CAT 95 de 2006. Vale lembrar, essa portaria é a portaria que estabelece as regras, os procedimentos para o procedimento de constatação de nulidade de inscrição estadual. Nessa portaria, o artigo 7º, em especial, estabelece que esse procedimento, em face do comportamento do agente do contribuinte, as falhas, falta de recolhimento, falta de entrega de GIA, algumas circunstâncias que correspondem ao exato fato desse processo, então, 60 dias, efetivamente, o PCN deveria ser lavrado. Essa portaria sequer tem sido objeto dos processos relacionados a esse tipo de glosa. E, obviamente, como se trata de um PCN que é feito 2, 3, 4, 5 anos, nesse caso aqui, retroagiu a 2014, sendo feito em 2020. Então, é um efeito importante desse ato normativo que, infelizmente, ninguém acata os efeitos dessa portaria, seja a fiscalização, seja o próprio tribunal. Ninguém dá nenhuma valia aos efeitos das normas expedidas por essa portaria CAT 95/2006, e aqui fica um apelo para que vossas senhorias façam um juízo a respeito dos efeitos dessa portaria CAT, notadamente em relação aos efeitos retroativos que a fiscalização procura impor nesses casos de glosa. E aí, consequentemente, falar da boa-fé objetiva, que é o elemento importante para que vossas senhorias adotem os critérios que o TIT tem adotado para tentar julgar esses casos, tem outro aspecto que também o tribunal tem sido um pouco carente na apreciação desse tipo de prova ou de constatação desse comportamento em relação à boa-fé objetiva. Já que se trata de glosas de crédito por aquisição
sobre uma suposta compra de notas fiscais, né? Ou seja, que as mercadorias não teriam sido adquiridas, mas sim somente a compra de notas. Então, trata-se aqui de uma importante análise do movimento de estoque. As entradas da mercadoria, se essas mercadorias entraram efetivamente, movimentaram o estoque, se tiveram a subsequente saída tributada. E aí, essa constatação, no mínimo, comprova que a operação realmente aconteceu. E aí, a constatação da veracidade, a verdade material e a constatação de boa-fé objetiva. Porque se o contribuinte adquiriu, movimentou o estoque dele, deu saída tributada, qual seria a má-fé na aquisição dessas notas? E aí são dois aspectos que eu gostaria de deixar aqui nessa sustentação oral registrada, Vossas Senhorias, para que fizessem um juízo, porque esses casos têm gerado inúmeras injustiças e a dificuldade é sempre fazer com que os documentos fiscais sejam aceitos, os documentos financeiros sejam aceitos. Mas, infelizmente, há um repertório bastante profundo, elevado, no sentido dessas acusações, sem apreciação desses dois elementos, os efeitos da portaria CAT 95/2006 e a movimentação de estoque, comprovando que as mercadorias entraram e saíram tributadas pelo autuado. Então, com base nesses apelos, deixo aqui, agradeço pelo tempo, presidente, e um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor Silvio, eu cumprimento pelos esclarecimentos, pela sustentação oral. Seja bem-vindo de volta ao tribunal. Doutor Silag. Obrigado. Também cumprimento o patrono pela sustentação oral e vou passar a expor o meu voto. Inicialmente, com relação às alegações de nulidade da decisão recorrida, por um lado, eu reconheço que encontram-se alguns equívocos na decisão recorrida, como as folhas 367, onde a decisão referiu-se à conta corrente como se fosse da defendente e não do fornecedor. As folhas 370, quando trocou o nome do fornecedor, mencionando o Rinaldo e Ataias Confecções em vez de Napster Confecções. Entretanto, constato que tais equívocos não comprometem a essência da decisão atacada, que se encontra suficientemente fundamentada. Trata-se de erros materiais, os quais não prejudicam a compreensão dos fatos objeto do presente auto pela recorrente, a qual se defendeu adequadamente, conforme se verifica em essa recursal. E a autuada anexou, juntamente com o recurso ordinário, documentos de folhas tais, que se tratam de relatórios de pagamentos elaborados pela própria interessada, pedidos de compra, DANFs, relatórios de pagamentos emitidos pelo Banco Bradesco em 2018, mais de 5 anos antes da lavratura do auto, e comprovantes de pagamento bancário. Constituem-se em documentos que já se encontravam em posse da contribuinte por ocasião dos trabalhos desenvolvidos pela fiscalização, não tendo aquela autuada comprovado a ocorrência de fato superveniente ou fato de força maior para justificar a juntada extemporânea das referidas provas. Portanto, tais documentos não devem ser conhecidos conforme o artigo 19 da Lei 13.457. Entretanto, para que não seja alegado prejuízo ao direito ao contraditório, o referido conjunto probatório foi examinado. Bom, superadas as questões preliminares, ingresso no exame do mérito. Então, como já adiantado, a acusação trata-se de creditamento indevido do imposto decorrente da escrituração de documentos fiscais supostamente emitidos pela Napster Confecções Eireli EPP, com situação cadastral nula desde 25 de julho de 2014. Aqui não se questiona a ocorrência das operações, mas a origem das mesmas. Em decorrência do trabalho realizado pelo fisco, constatou-se que a empresa jamais funcionou no endereço constante do CADESP, tendo sido declarados inidôneos todos os documentos com emissão a ela atribuídos, a partir de 29 de setembro de 2014, e os fatos geradores, compreendidos no auto de infração, ocorreram no exercício de 2018. E, conforme também já, inclusive, mencionado pelo doutor patrono,
a constatação da nulidade da situação nula do suposto fornecedor foi objeto do PCN, processo administrativo de constatação de nulidade da inscrição. E saliento que o PCN não pode ser objeto de apreciação pelo órgão de julgamento, uma vez que a sua eventual contestação restringe-se ao âmbito administrativo da delegacia. Deve ser contestado naquela esfera. E o processo, uma vez que o contribuinte alega ter mantido os negócios com o suposto fornecedor com boa-fé, a questão é de se determinar a ocorrência ou não da boa-fé, procurando se verificar a existência dos 3 critérios que, conforme jurisprudência desse tribunal, na esteira da jurisprudência consolidada pelo STJ, verificar-se a presença dos critérios que demonstram a existência de boa-fé. Então, inicialmente, entendo que não restou comprovada a efetividade das operações de compra e venda, uma vez que não foram juntados contratos de compra e venda, nem orçamentos, correspondência, troca de e-mails, referentes a tratativas comerciais e outros documentos. Encontram-se apenas pedidos de compra, porém esses pretensos documentos, além de terem sido confeccionados pela recorrente, também não apresentam qualquer sinal de aceitação por parte do fornecedor. A recorrente também deixou de apresentar documentos que comprovassem a entrega das mercadorias, o pagamento do serviço de transporte das mercadorias, comprovantes de pesagem, conhecimentos de transporte emitidos e outros. Ou seja, não há comprovação do efetivo transporte das mercadorias, constando das notas fiscais apenas que o transporte seria realizado pelo suposto emitente e fornecedor, sendo que as notas fiscais não identificam os veículos utilizados no transporte e não trazem os respectivos dados, como a marca dos veículos e as suas placas. E apenas o registro incorreto dessas informações já configura infração ao artigo 127, inciso 6 do regulamento do ICMS. E também não se encontram nos autos comprovantes de entrega das mercadorias, como o canhoto, que geralmente é protocolado por ocasião da entrega das mercadorias ao destinatário. Com relação ao pagamento das mercadorias, também não se encontram comprovantes hábeis de que o fornecedor tivesse recebido os pagamentos. A recorrente afirma as folhas 390 ter comprovado a liquidação relativa a 60 notas fiscais por meio dos relatórios de pagamentos emitidos pelo Bradesco, de 21 notas fiscais por meio de comprovantes e a devolução das mercadorias referentes a 6 notas fiscais, compreendendo as 87 operações constantes do auto de infração. Com relação às 60 notas fiscais constantes dos relatórios de pagamento, a autuada afirma que os pagamentos foram efetuados por meio do CISPAG. Como é se disso, já é entendimento pacífico nesse tribunal que o CISPAG, que é um meio de pagamento adotado pelas instituições financeiras para a troca de informações entre empresas e bancos, não é aceito como prova, uma vez que não é feita uma conciliação pela instituição financeira entre pagador e recebedor. Portanto, não há o nome constante do recibo de pagamento não é prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor. Para que tal prova fosse aceita ou se pague, deveria vir pelo menos acompanhada de outros documentos, como boletos, que comprovassem que os recursos foram efetivamente direcionados para a conta corrente do fornecedor, o que, nesse caso, não foi feito. Com relação às 21 notas fiscais para as quais foram apresentados comprovantes de pagamentos, estes não provam que os pagamentos tenham sido efetuados pela autuada ao suposto fornecedor das mercadorias, a Napster. Não foram trazidos extratos bancários, os quais poderiam indicar a transferência do numerário da interessada para o suposto fornecedor. Igualmente, não se sustenta a alegação de que as mercadorias pertinentes às 6 notas fiscais teriam sido devolvidas ao suposto fornecedor, considerando-se que o estabelecimento da Napster jamais existiu no endereço consignado nos documentos fiscais, conforme comprovado pelo trabalho fiscal,
é inequívoco que as operações de devolução de mercadorias inocorreram na forma descrita nas notas fiscais. Também deixou de ser comprovada que a autuada houvesse verificado a regularidade fiscal do seu fornecedor e suposto emitente das notas fiscais à época das operações, tendo sido apresentado tão somente a consulta ao CNPJ, conforme as folhas 344, sendo que os cadastros fiscais como Sintega, Cadesp e também o CNPJ têm as informações fornecidas pelos próprios contribuintes, portanto, não fazem prova perante a Fazenda. E, de qualquer forma, essa verificação deveria ter sido feita antes da realização dos negócios comerciais, enquanto que, no presente caso, a autuada procedeu à consulta mais de 5 anos após a ocorrência dos fatos geradores e quase um mês após a lavratura do auto de infração, ora em julgamento. Portanto, verifica-se o descumprimento ao comando do artigo 22A da Lei 6.374, de 89. Assim, após a verificação de verificar todos os 3 critérios, entendo que não se verifica a alegada boa-fé do contribuinte. E eu ressalto que a lide se resolve pelo exame das provas, não tendo a recorrente obtido sucesso em desconstituir a acusação por meio das provas apresentadas. Portanto, não comprovada a boa-fé, entendo que restou caracterizada a infração. E digo ainda que, a despeito de um conjunto probatório adicional ter sido trazido aos autos intempestivamente, somente com recurso ordinário, destaca-se que em nada assiste à autuada. Trata-se da mesma espécie de provas carreadas aos autos anteriormente e já apreciadas e rechaçadas pelo julgamento de primeira instância, sendo que os documentos juntados extemporaneamente não têm o condão de desconstituir a acusação. Pelo que não há que se discutir também a alegação de confiscatoriedade da multa, uma vez que essas se encontram em sintonia com as infrações capituladas e, de qualquer forma, por vedação, expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não se discute nesse tribunal a constitucionalidade das leis. Também não cabe, também deixo de acolher o pedido de relevação ou redução da penalidade, uma vez que infringido um dos fundamentos, dos requisitos objetivos do artigo 527-A do regulamento do ICMS, que é de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto. E com relação aos juros moratórios, conforme a súmula número 10 desse tribunal, os juros devem ser aplicados conforme a taxa Selic, sendo que após 1º de novembro de 2017, nos autos de infração já calculado e aplicada a taxa Selic, conforme, sendo que no presente auto os fatos ocorreram em 2018, portanto, os juros já foram considerados conforme a taxa Selic. Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Como voto. Dr. Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Representação? Bom dia a todos. Também gostaria somente de parabenizar o Dr. João pelo voto apresentado. Acho que ele abordou todos os pontos levantados pela recorrente no recurso, né? De forma que a gente não tem nada a acrescentar. Muito obrigada. Palavra aberta aos demais. Bom dia a todos. Eu só fiquei com uma dúvida. No recurso, consta que foi feito CISPAG, mas tem a comprovação de que esse CISPAG, esse crédito foi para a recorrente. Tem mesmo, doutor João?
Não encontrei essas No comprovações. recurso ele fala que fez esse PAG, ele até transcreve, né? Tem uma foto do. Por que que eu digo isso? Porque nesses casos eu entendo que ainda que o tribunal exija várias condições para legitimar o crédito, eu acho que se a gente tem a prova de que foi feito o pagamento para a empresa, assim, na linha do que decidiu o STJ, eu entendo que o crédito é válido, que a idoneidade, a boa-fé fica comprovada. Mas eu não encontrei isso no processo. Então, doutora, tem uns relatórios do Bradesco, o doutor É, Selag, então, inclusive, ele menciona, né, que é o PagFor. E está aqui destacado, aqui a transferência para quem foi, enfim, né? Esse PagFor, ele já foi até colocado em dúvida aqui, como foi o Cispag, né, do Banco Itaú, mas me parece que esses relatórios, eles não deixam muita margem de dúvida. Esses relatórios do exatamente. Bradesco, agora eu estou vendo se eu acho Então, do Bradesco também tem as transferências, né? em outros processos, né, não nessa turma, quando acontece isso, eu sempre voto pela conversão do julgamento de diligência para que prove que foi feito o crédito na conta da empresa. Eu não sei, eu estou em dúvida, presidente, porque tem nota de compra, tem um monte de documentos aí no Tem processo. relatório, tem pedido, e eu estava observando Exatamente. os pedidos, eles constam das informações complementares das notas, pelo menos umas 2 ou 3 Exatamente. que eu bati o olho aqui, tem. Senhora presidente, me permite uma parte? Claro, doutor Só Silvio. para tentar contribuir, obviamente, como ex-contribuinte do TIT, vamos dizer assim, tentando sempre contribuir para que o tribunal faça a melhor justiça, e obviamente não estou aqui divulgando agora para o meu cliente, mas exatamente tentando contribuir com o melhor julgamento de Vossa Senhoria. Uma questão que talvez vale sopesar a questão do valor probatório é que nos critérios de comprovação da boa-fé, olha o juízo que vale a pena fazermos aí, a Vossa Senhorias, em especial por ser julgadores. E, por um momento, lá existe um critério que pede para juntar e-mails e outros documentos dessa relação. Esses documentos são produzidos pela própria parte. Por outro lado, os documentos juntados pelos bancos e os documentos outros juntados pela parte, num outro momento diz que não tem valia porque é juntado pela parte. Então, é um critério que precisaria ser sopesado para tentar, pelo menos, quebrar esta contradição, que em um certo momento ele tem um peso, para outro momento ele não tem peso. Então, acho que esse critério precisaria ser revisto e repensado pelos julgadores para, obviamente, buscar uma sofisticação nesse critério da aferição da boa-fé e da veracidade da operação. Outro aspecto que vale a pena colocar para Vossas Senhorias refletirem nunca é feito um movimento de estoque. A própria fiscalização, e aí com o perdão da palavra, a fiscalização fica com preguiça, porque o que se fez na época da fiscalização? Olha, eu te dou todas as condições para movimentar o estoque, você vê a entrada, aonde esse estoque foi, essas mercadorias adquiridas e as saídas com as notas correspondentes, comprovando que a mercadoria entrou, movimentou estoque e saiu por notas tais. Essa movimentação nunca é feita. Por quê? Com o perdão da palavra de novo, fiscalização fica com preguiça de fazer movimentação de estoque, porque tem que pegar o inventário inicial, essas notas de aquisição, pegar as notas de saída e fechar com o inventário final. Basta uma ferramenta simples de Excel, consegue fazer isso, desde que o contribuinte municie a fiscalização. Tentou-se fazer isso desde o início para o fiscal. Está aqui, olha aqui, o mercador entrou, movimentou estoque, tem essas notas aqui saindo tributadas. Isso para conseguir demonstrar que essas notas foram adquiridas para fazer o crédito, tão somente, então de forma maliciosa, promíscua, em suma. E o outro comprou, entrou, saiu tributado.
isso ajuda muito na veracidade da operação, para fazer um juízo de que, olha, se a mercadoria entrou e saiu tributado, é um outro juízo. Se tem má-fé, aí tem que buscar um outro elemento que justificasse essa má-fé. E aí os documentos que são juntados pelo banco são considerados questionáveis, mas aquela regra dos 3 critérios que o Tite elegeu para aferir boa-fé admite o e-mails, que pode ser produzido a qualquer hora, como o senhor sabe. Doutor Então, Silvio, é só isso que eu gostaria de acrescentar, e tem um pedido de diligência que não ficou no voto do ilustre relator a respeito do pedido de diligência exatamente para aumentar o estoque. Então, me calo aqui, doutor Isabel, me perdoe se eu me alonguei, mas é só com contribuição. Obrigada, doutor Silvio. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor relacionou essas notas, porque eu vejo, o senhor fez alguma relacionou aqui, é que eu estou procurando, tem bastante coisa, né? O senhor Eu fez essa apresentei até a relação de movimentação do entradas. estoque, doutor Isabel. Tá bom, obrigada. Eu estou procurando aqui, tem bastante coisa. Assim. Doutor Selag, a questão da diligência que foi requerida, o senhor tratou no voto? Estou vendo agora, realmente não. Se me permitir editar para eu Claro. dar o voto, por favor. Já está registrado? Não? Peraí, deixa eu ver Está. aqui. Tá, então espera um pouquinho, que eu já abro aqui para o senhor. Então, se a doutora permitir, eu gostaria de pedir vista exatamente para ver esses elementos que eu falei, para não ficar incongruente com meus outros votos que eu tenho em relação a casos semelhantes. Não que eu, já dizendo que eu vá discordar do doutor João, mas é que são elementos que eu sempre levo para, nesses casos, né? O pagamento, se teve pagamento, se teve... para mim, eu acho que o elemento mais forte, até em linha com o que o STJ tem decidido, é a prova do pagamento. Né? Se a empresa, para provar boa-fé, porque hoje em dia, do jeito que as transações são dinâmicas, às vezes não tem todas uma negociação pode ser por telefone, hoje pode ser até por WhatsApp. Então, eu acho que a gente tem que verificar se efetivamente teve a prova de que foi pago, né? Verdade, doutora. Deixa o doutor fazer as alterações. A representação quer fazer uma manifestação? Bom dia a todos. Em que pese a doutora Maria já ter adiantado, né, a solicitação em vista, diante do complemento do doutor Silvio na manifestação dele, eu gostaria só de fazer uma breve observação, porque a infração narrada na peça exordial, né, ela diz respeito ao crédito indevido, mas ela não diz que é crédito indevido sem a correspondente entrada de mercadoria, né? Então, numa situação dessa, o controle de estoque por parte do fisco, com todo respeito ao posicionamento do Dr. Silvio, mas não tem efetividade nenhuma, né? Porque a gente está entendendo, o fisco entende que houve entrada de mercadoria, agora a contestação é sobre a origem da mesma, de forma que foi comprovado que o suposto remetente, né, ou pelo menos o remetente indicado nas notas fiscais, ele não existia naquela localização e a contribuinte, por sua parte, ela não tem prova nenhuma de que existia, porque a, a única consulta juntada aos autos foi posterior, inclusive, ao auto de infração. Acrescentando só mais um ponto, nesse caso, inclusive, além das entradas de mercadoria, a contribuinte alega que ela fez a devolução de algumas mercadorias, né? E, em relação a isso, as folhas 217 consta uma nota fiscal emitida pela Magazine Torra Torra, né? Cujo o suposto destinatário seria a Napster, que, conforme vimos, já foi comprovadamente inexistente, e por alguma razão em que pese constar ali no campo frete por conta, né? Uma indicação de que seria a destinatária, no nome de razão social consta a própria Torra Torra como sendo a empresa, ou pelo menos contratante do serviço, uma vez que o CNPJ indicado é de uma empresa que trabalha com logística.
Então, eu acho que nesses casos, né, em que existe, pelo menos por parte ali do remetente, uma simulação, né, de operações, porque a remetente não existia, e aí estou dizendo da Napster, é usual que as partes se cerquem de todos os cuidados e cautelas ali para dar um certo ar de regularidade à operação, né? É, dessa forma, eu entendo que todas as provas, ou pelo menos todos os documentos que conseguem trazer uma certa dúvida em relação à boa-fé alegada, eu acho que eles têm que ser devidamente valorados, né? E no caso aqui, se de fato o transporte foi feito pela Torra Torra, em direção a uma empresa que era inexistente, demonstra que a Torra Torra teria pelo menos condição, né, de saber da irregularidade da suposta fornecedora, porque a mercadoria não foi entregue naquele endereço que a Napster declarava como sendo o endereço dela, né? Então, eu só queria chamar a atenção da doutora Maria Helena para essa prova, as folhas 217, porque eu acho que ela pode ser um importante norteador aí da existência ou não da boa-fé da contribuinte, e ao meu ponto, se a Torra que realmente emitiu a nota e constou ali que ela é pelo menos a contratante do serviço de transporte, ela teria condição de saber da irregularidade da fornecedora. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Senhor Representação. presidente, posso esclarecer um fato? Bom, se for de fato, sim. O doutor Rodolfo destacou uma nota fiscal de devolução. A pergunta importante para sopesar esse juízo feito pelo doutor Rodolfo e contribuir para a doutora Maria Helena é se essa nota de devolução tem destaque de CMS. Mas eu acho que não é isso que a representação está questionando. É o Sim, mas conhecimento, o que a representação traz aqui é que a autuada teria conhecimento da inexistência da empresa. Eu acho que é isso que a representação está falando. eu entendi, mas o fato é que nós estamos tratando de glosa de crédito por suposta operação inexistente, por conta de não identificar a transportadora do frete. Primeiro, é importante entender o seguinte: Magazine Torra é uma empresa de confecção, vende roupas, vestuários em geral, tem 50 e poucas lojas espalhadas, fatura mais de R$ 1 bilhão. E olha, essas empresas no ramo de confecção, os senhores devem entender o seguinte: todas as grandes marcas usam diversas oficinas de costura. Todas as grandes marcas são oficinas de costura, todas elas são microempresas, empresas pequenas, e elas fazem as costuras e vendem para todas as grandes marcas. As grandes marcas usam todas as oficinas no Brasil inteiro, notadamente grande parte no Paraná e no sul do país. Mas, de qualquer forma, independentemente de conhecer a operação dessa realidade de ramo de vestuário, o importante é questionamento de crédito indevido por suposta inexistência da realidade da operação. Então, a fundamentação, por que o crédito é indevido? Porque a operação não existiu. Não existiu por quê? Porque vem fundada num PCN. Vem fundada num PCN que foi feito com observância da portaria CAT 95. Então, se a gente está falando que o crédito é indevido e tem uma nota de devolução com destaque do ICMS, cadê a má-fé da empresa? Doutor Bom. Silvio, só uma pergunta. No processo aqui, tem muito documento aqui. Existe algum. Já disse que tem um demonstrativo que relaciona as notas, mas existe um demonstrativo que relaciona as notas, o pagamento e a prova de que esse pagamento foi para a fornecedora? Está fechado. Sem áudio. Perdão, foi montado pedido de compra, nota fiscal, pagamento, foi montado um a um. Ok. É só isso mesmo. Obrigada. Doutor Silag, conseguiu? Sim, eu vou registrar, mas eu vou ler os 2 parágrafos que eu acrescentei com relação à diligência.
Com relação ao pedido de diligência, destaca-se que a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento da recorrente não foi contestada pelo fisco. A infração apontada decorre da origem desconhecida das mercadorias, com a consequente falta do pagamento do ICMS pelo suposto fornecedor, implicando o creditamento indevido do imposto efetuado pela autuada. Ademais, a diligência é determinada pelo órgão julgador quando este entende necessária tal medida para produzir esclarecimentos tendentes a formar sua convicção. A diligência não é um direito da recorrente, uma vez que esta deve apresentar todas as provas que julgar essenciais ao deslinde da questão até a defesa. Vou registrar. Obrigada, doutor Selag. Doutora Marilena, só um minutinho, deixa só o doutor Selag registrar e eu já concedo aqui Ok, presidente. a vista. Eu não sei se deu certo porque apareceu um texto embaralhado. Ah, aí. E eu não estou conseguindo registrar. Eu aperto o botão registrar voto, aí vem a quadrinho confirma registrar voto, ok. Só que aí aparece outro quadrinho, undefined, ok. Doutor, eu acho melhor dar uma atualizada aí no seu. Deixa eu só salvar para não Aí. perder. Escrevi agora há pouco, ainda bem que eu colei aqui só um instante. Acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Será que porque a doutora Marilena pediu vista? Porque assim, na sequência, está o seu registro, o pedido a solicitação de edição do voto e depois a solicitação de vistas. Então, Prefere que eu cancele a vista e peça de novo? faz isso. Vamos tentar. Eu não quero Mas é negar, porque depois. possível? Acho que Então, mas se eu negar, eu não sei se eu consigo abrir de novo, né? Então, mas se negar, porque eu não consigo abrir aqui, não aparece mais nada para mim. Se Peraí. negar, eu posso pedir de novo. Presidente. Então, mas se eu negar, será que depois vai abrir? É. Essa é a questão. E se eu conceder, acho que Aí acabou. Aí vem para mim. só se nós fizermos o seguinte, doutor Silag, eu concedo a vista para a doutora Marilena e depois o senhor faz uma preferência quando esse processo retornar. Só me dá, por favor, um instante. Eu estou reiniciando. Então, tá. Vou ver se eu consigo. Se não, tudo bem. É que eu tô achando que é a sequência aqui, viu? Acho que... Eu não sei, porque ficou travado mesmo. Mas eu acho que, como ele pediu antes, talvez tenha, não sei. Eu pedi depois, né? Foi. Pediu depois. O duro é fazer qualquer coisa aqui, travar tudo e... Aí trava tudo, é verdade.
Um instantinho, já volto. Mas quando eu falo que eu tenho saudade do papel e da máquina de escrever, né, todo mundo dá risada. Ainda bem que isso é uma coisa que saudade é uma coisa que dá e passa, né? Eu já voltei, eu vou colar agora a parte, os dois parágrafos e ver se eu consigo registrar. Certo. Agora acho que deu certo, só vou conferir. Uhum. Agora está certo. Já consta o acréscimo que eu fiz. Perfeito. Então vamos aproveitar antes que aconteça alguma coisa. Deixa eu ver. Conceder. Pronto. Vista concedida. Deu certo? Concedida. Deu certo. Bom, doutor Silvio, então o processo 50-24683 sai em vista com a doutora Maria Helena, numa sessão futura. Se o senhor quiser que esse processo venha a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como proceder aí a solicitação, tá bom? Tá Acompanhe. ótimo, muito obrigado, agradeço, um prazer revê-los, um bom dia de trabalho para vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigada para o senhor também. Encerrar o julgamento. Deu certo. Deu certo. Pronto. Bom, não temos mais inscritos para a sustentação oral, então vamos lá para o primeiro da pauta. 4070 801 R1 Transportes, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso ordinário. Esse processo já esteve aqui na Câmara algumas vezes, acho que agora vai dar certo. Doutor Agora vamos João, votar. o doutor João está impedido nesse processo, mas acho que já foi registrado da outra vez, então acredito que não teremos outras questões.
Então, doutora Marilena, a senhora chegou até já A ler o voto? a ler o voto, mas o doutor Tiago não estava aqui. Então, acho que se a senhora puder, pelo menos, fazer um resumo. Sim. Então, esse processo, ele tem várias infrações. São 6 infrações. Tem creditamento indevido, tem falta de pagamento de imposto, mas ele já foi objeto de julgamento, a empresa apresentou recurso ordinário, ele foi distribuído para a 9ª Câmara e foi dado parcial provimento ao recurso. Aí a Fazenda interpôs recurso especial e a Câmara julgou, a Câmara Superior, e ele está voltando para julgamento apenas para decretar nulidade parcial do acórdão da 9ª Câmara, por falta de fundamentação de que não houve análise dos elementos objetivos e subjetivos do artigo 527-A. Por quê? Porque em relação aos itens 5 e 6, a 9ª Câmara reduziu a multa lançada. Bom, então eu vou me ater a esse ponto apenas e as outras infrações não vou falar nada. Então, em relação ao artigo 527 do regulamento, o que eu entendo? Que existem elementos objetivos e subjetivos que devemos levar em conta. Os objetivos, se tem dolo, fraude, simulação, se houve falta de recolhimento de tributo e se o contribuinte reincidiu na mesma infração. Bom, não tem prova de dolo, fraude ou simulação. Esses 2 itens não tratam de falta de recolhimento de tributo e também não houve reincidência na infração. Então, em relação aos elementos objetivos, há sim a possibilidade de aplicação do artigo 527-A, de redução da multa. Em relação aos subjetivos, né? Tem análise do porte econômico da empresa. Eu já me manifestei em outros julgamentos, que esse item eu entendo que é para dosimetria, que uma vez que existe os objetivos não foram, não existem, né? Podemos, independente do porte econômico, aplicar a redução, mas apenas para reduzir, porque se for assim, nunca vai ser aplicado. Em determinadas ocasiões, nunca vai ser aplicado o dispositivo. Antecedentes fiscais também eu entendo, caso a caso, analisado. Então, diante dessa análise, né, dessa fundamentação, eu entendo que no caso da recorrente, nesse caso em específico, deve ser sim relevada a multa em relação aos itens 5 e 6, e eu voto, né, pela redução de 50% em relação a tais itens. Então, esse é o meu voto, senhor presidente, que eu já tinha me manifestado, que a gente já ia até votar, mas aí não conseguimos. É isso, presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Tiago, na outra oportunidade, eu já tinha anunciado que eu ia acompanhar a doutora Maria Helena, mas só para o senhor entender, acho que comentamos, nesse processo o doutor Silag estava impedido, o doutor Flávio também. Então, depois da doutora Maria Helena fazer pronunciar o seu voto, que percebemos que não haveria possibilidade, não tínhamos quórum. Esse processo saiu de pauta. Esse processo voltou numa outra sessão que o doutor Silag não estava de férias, e só que o substituto do doutor Silag também estava impedido. Então, tivemos que tirar esse processo de novo de pauta. Aliás, quem observou, acho que foi até a representação que observou que o substituto do doutor Silag estava impedido. Não, no caso do Ou foi no primeiro? foi ele Foi ele mesmo. mesmo. Ah, foi ele mesmo. Então foi no primeiro? Foi a representação. Então no primeiro foi a representação e depois é verdade. Na segunda vez que foi pautado esse processo, acabou saindo novamente. Então, doutor Tiago, não sei se o senhor entendeu bem a matéria, a questão, então acho que aí é com o senhor agora. Até na outra, desculpa, presidente, desculpa, doutor Tiago, até na outra, a própria representação tinha se manifestado e o doutor Rodolfo, ele tinha se manifestado também pela redução, nesse caso em particular, apenas nesse caso, certo, doutor Rodolfo? Na verdade,
Eu jamais me manifestaria pela redução. O que eu fiz É. foi não contrariar, Isso. Exatamente. como via de regra, eu Nada a sempre opor. Nada Nada a trago opor. manifestações contrárias às reduções, né? Nesse caso, eu simplesmente disse que não juntaria manifestação e até por conhecer o posicionamento da doutora Isabel já, e entender que seria voto vencido, eu falei, olha, nesse caso em específico, eu não vou juntar a manifestação e não vou apresentar nenhuma contra-razão me opondo a isso. Não foi isso que eu disse. Tá. Não tá ok, entendi a matéria. Vamos tentar encerrar a saga desse auto aí, né? Serrar saga é bom. O senhor acompanha a doutora Marilena, então? Acompanhe. Tá ótimo. Então, doutora Marilena, processo registrado. Finalmente, vai chover hoje. Não, e vai mesmo, porque pelo menos Vai. aqui está bem fechado. Aqui tá bem escuro também. Vamos lá. Ok. Então, representação já se manifestou, doutor Silag está impedido, doutor Tiago concordou, eu concordei, então vamos lá, encerrar debates. Verificando quórum. Só o doutor Tiago, acho que vai confirmar muito bem. Votação. Muito bem, então o processo 4070-801, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, então vou encerrar. E encerrar o julgamento. Pronto, dessa vez foi. Vamos lá. Agora, o próximo processo é o 5024. Cadê o doutor Selag? Opa, estou aqui. Perdi o doutor Selag. Vamos lá, doutor Selag. 5024-696, Santiago e Sintra, importação e exportação. É um recurso ordinário, não temos presentes para o acompanhamento do julgamento, doutor. Obrigado. O voto já está registrado. Trata-se de um recurso ordinário diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. Trata-se da acusação de falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de documentos fiscais de operações tributadas como não tributadas, rotuladas como remessa para locação, que se configuram como simulações contratuais de locação, ocultando sua real natureza de operações de venda a prazo. Essa é a acusação. Inicialmente, eu afasto as alegações de nulidade. Entendo que, com relação ao auto de infração, entendo que o auto de infração apresenta todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, não havendo que se falar na sua nulidade. Com relação ao mérito, quer dizer, eu vou ver partes do voto, mas, em síntese, trata-se de operações que o contribuinte pretende que se tratavam de locações, porém, fica claro pela análise do conjunto probatório que se tratavam de vendas a prazo. E, nesse sentido, encontra-se uma série de provas que deixam claro tratar-se de vendas a prazo e não de locação de equipamentos. Só um instante. Então, entre outros pontos, quer dizer, nas operações, verifica-se que os supostos locatários nunca restituíam os equipamentos ao final do prazo contratado para a locação. E, entre outras coisas, também eram sempre equipamentos novos, ou seja, nunca houve uma segunda, entre aspas, locação do mesmo equipamento. Os equipamentos nunca estavam
previamente integrados ao ativo imobilizado da autuada, eram ativados assim, quase que em cima da hora antes da pretensa locação. Os contratos já apresentavam o valor final, a possibilidade de venda e o valor residual, ou seja, todas as características presentes em contratos de leasing ou arrendamento mercantil. Eu não sei, na verdade, eu detalho uma série não é nem indícios, de provas, né, presentes nos contratos que demonstram que se tratavam de vendas a prazo e não de locação. Trago, inclusive, uma resposta à consulta tributária da decisão, que foi objeto da decisão normativa ACAT número 3 de 2000, nesse sentido, sendo que o presente auto, né, a infração se amolda perfeitamente a essa decisão normativa ACAT, e, enfim, acho que não há necessidade de ler o voto. E tendo, portanto, comprovada a infração, e não se discute também a questão da atualização, a alegação de atualização indevida da base de cálculo da multa, com base na súmula número 13. A questão dos juros também se resolve pela aplicação da súmula número 10, sendo que os fatos geradores desse auto de infração ocorreram após 2018, portanto, no auto de infração, já por ocasião da lavratura do auto, já foram aplicados os juros de acordo com a taxa Selic, conforme a súmula número 10. E, nesse sentido, eu conheço do recurso ordinário e nego o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Obrigada, doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Bom dia a todos novamente. Novamente, apenas para parabenizar o Dr. João pelo voto. Como costumeiramente abordou todos os pontos aí trazidos em recurso, né, pela autuada, e nesse caso, acho que até respaldado num excelente relatório circunstanciado do fiscal atuante, né, que traz todos os elementos que não deixam margem à dúvida de que, de fato, a operação era de venda a prazo, né, para o contribuinte, porque essas mercadorias nunca retornavam para a autuada para uma nova suposta alocação, de acordo com a operação que ela diz estar realizando, né? Então, além desses elementos, tem outros tantos ali, tanto no relatório circunstanciado quanto no próprio voto do Dr. João, que deixam claro aí a intenção de realmente uma venda de mercadoria, né? Uma operação de circulação com incidência do imposto. Então, parabenizo mais uma vez o Dr. João, não temos nada a acrescentar. Obrigada, representação. Aberta a palavra aos demais, doutora Marilena, doutor Tiago. Eu também concordo com o doutor João. Nesse caso, é prova de que é venda, né? Não foi locação, principalmente porque nunca retornaram as mercadorias, né? E está muito bem provado. Eu vou acompanhar o relator, senhora presidente. Obrigada. Eu também parabenizo o doutor João pelo voto e acompanho. Também tá bem clara essa situação aí, né? Obrigada, doutor Tiago. Também vou acompanhar a ausência de intenção de reaver os bens aqui, não deixar dúvidas. Então, vamos lá. Doutor Silag já registrou, conhecido e não provido. Voltou a Selic, ok. Então, vamos lá. Os debates, quórum. Em votação.
Então, vamos lá. O processo 50.24.696, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Votação. Começou a chuva. Muito bem. Vamos ver. Todos encerrados. Muito bem, todos encerrados. Então, mais uma vez, agradeço o empenho e dedicação de todos. E dou por encerrada a sessão do dia 27 de setembro de 2024. Vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação. Encerrado, presidente. Muito